Oi, gente. Hoje eu vou fazer a análise dos capítulos 7 ao 14. Esses capítulos estão presentes no volume 2 do livro Emma, da Jane Austen. Esse é o vídeo parte 4. No capítulo 7, a opinião de Emma sobre Frank fica abalada quando ela descobre que ele foi para Londres apenas para cortar o cabelo. O bom senso de Emma em relação à extravagância de uma viagem de um dia a Londres para cortar o cabelo é comprometido por sua vaidade, já que ela continua a ter uma grande consideração por Frank como o homem superior que ela e outros formaram com ela em suas mentes. O Sr. Knightley, no entanto, só vê Frank como o homem bobo que ele esperava o tempo todo. Emma se sente deixada de lado quando nenhum convite chega da família Cole. Ela quer ter o poder de rejeitá-los. E, por fim, ela decide comparecer quando todo mundo o faz. O Sr. Woodhouse está irracionalmente preocupado com os desconfortos de um jantar fora que a filha vai fazer, já que todos ao seu redor, solicitamente, garantem que o velho protegido fique confortável como sempre. No capítulo 8, Frank retorna com seu corte de cabelo animado e petulante sobre as experiências. Emma defende seu comportamento com o Sr. Knightley, argumentando que uma exceção deve ser feita para coisas tolas, feitas por pessoas sensatas. Emma é inconsistente em aprovar ou desaprovar as ações das pessoas com base em suas predisposições e preconceitos. Só porque ela gosta do Frank, ela sente na obrigação de defender ele, nem que seja por uma coisa tão tola como ir a Londres para cortar o cabelo. O Sr. Knightley e a Emma têm opiniões diferentes sobre o que constitui um cavalheiro, com Emma valorizando as graças superficiais mais do que o Sr. Knightley. Apesar da resolução de Emma de não fazer combinações para os outros, ela continua a imaginar que pode discernir o que os outros não podem. Ela exerce sua vaidade e fantasia interpretando o dom do piano como suporte para suas suspeitas em relação a Jane e o Sr. Dixon. Ela não percebe, no entanto, as inconsistências em relação ao relato de Frank sobre sua própria situação em Escombe. Emma protesta quando a Sra. Weston assume seu passatempo de casamenteira, e ela fica particularmente ofendida com a ideia de o Sr. Knightley se casar. Por que ela reage com tanta veemência não é um pouco claro, embora pareça ser uma combinação de seu snobismo usual em relação àqueles com conexões inferiores e preocupação com o filho de sua irmã, que é o Henry, né? Que ela fala, pobre Henry. E música e dança são entretenimentos convencionais para a sociedade de Austen, e são dois talentos que sinalizam realizações nas jovens, tal como acontece com muitas dessas realizações para a classe de personagens refinados, elas resultam de uma combinação de talento e privilégio. No capítulo 9, Emma considera que sua noite encantadora na casa dos Cole valeu a perda da reclusão em casa. Refletindo sobre o desempenho musical superior de Jane, Emma pratica piano. Enquanto ela está tocando, a Harriet chega e aplaude sua performance. Então, tem um diálogo bastante engraçado entre a Harriet e a Emma, né? A Emma fala que a Jane é muito superior no piano. Já a Harriet fala que, para ela, as duas são boas. E isso é muito engraçado porque fica repetindo várias vezes. O desconforto de Emma em relação a Jane decorre de uma combinação de ciúme e autoconsciência. Jane apresenta uma visão alternativa inquietante de realização que leva Emma a melhorar seu jeito de tocar piano. Harriet, com certa angústia, compartilha um relato que ouviu de que as filhas Coxe estão interessadas em se casar com o Sr. Martin. E aí a Harriet fala que teve um jantar, né, na casa dos Coxe, e o Sr. Martin se portou muito bem e sentou ao lado, né, de uma das filhas dos Coxe. E Emma friamente declara que a família Coxe é muito vulgar
Emma continua a ignorar todos os sinais de dignidade do Sr. Martin, incluindo a boa opinião de outras pessoas em relação a ele. O comportamento de Frank revela certas inconsistências em relação às Bates. Embora afirme achar cansativo as visitas a elas, ele insiste que sua madrasta e ele os visitem. Por isso que a Emma encontra a madrasta do Frank, que é a senhora Weston, que é amiga da Emma, né? Ela vê os dois indo visitar as Bates. E a Emma descobre que foi o Frank mesmo, né, que insistiu tanto na visita. Então, se ele detesta tanto elas, por que ele insistiu na visita, né? Mesmo após essa sugestão, Frank parece disposto a abandonar a visita ao encontrar Emma e Harriet na cidade. Então ele fala para a senhora Weston ir sozinha, né? E aí a senhora Weston fica surpresa, porque ela pensou que ele iria querer rir. E enquanto isso, o Sr. Knightley continua a revelar uma genuína bondade e caridade para com os Bates. Isso por causa das maçãs, né? As maçãs assadas provenientes da fazenda, né? Onde o Sr. Knightley cultiva elas. No capítulo 10, Emma encontra Frank consertando os óculos da Sra. Bates e Jane ao piano. Depois que Frank ajusta o piano para ela, Jane toca deliciosamente. Quando Frank a provoca sobre o presente misterioso, Emma nota o rubor de satisfação de Jane. As interações entre Frank, Jane e Emma são interpretadas de forma diferente por cada personagem. Como nós, leitores, né, nós seguimos a percepção equivocada de Emma de que Frank provoca cruelmente Jane sobre o Sr. Dixon e favorece Emma. No entanto, suas verdadeiras relações acabarão por desvendar esses equívocos. O Sr. Knightley para em casa para perguntar sobre a saúde de Jane. A Sra. Weston dá a Emma um olhar astuto, porque ela tava jogando verde, né? Falando, olha, eu já saquei que o Sr. Knightley tá afim da Jane. Mas a Emma balança a cabeça com ceticismo. Ela não acredita que o Sr. Knightley esteja interessado, né, na Jane. Quando o Sr. Knightley descobre que Frank está em casa, ele decide não ficar e continua seu caminho. A Sra. Weston e Emma também interpretam o comportamento do Sr. Knightley de forma diferente, e a natureza de seus sentimentos em relação a Jane permanece obscura. No entanto, sua antipatia por Frank não poderia ser mais óbvia. No capítulo 11, Frank persiste com seu esquema para um baile e Emma o auxilia. Eles planejam 10 casais e decidem pelo Crown Inn, porque é o único espaço que contém um lugar mais espaçoso, né, do que a casa do senhor e da senhora Weston. Isso tudo para abrigar os 10 casais. O Sr. Woodhouse se preocupa com o perigo de pegar resfriados em pousadas, mas Emma acalma seus temores. A dança é um dos passatempos favoritos dos jovens na sociedade de Austin. O prazer de Frank pelo entretenimento é evidente. Sua disposição viva busca ativamente diversão. Frank mostra um interesse enérgico e determinado pelo baile. Ele intencionalmente persevera em todas as dificuldades técnicas e debates para garantir que tudo será cuidado e que nada irá estragar a noite de entretenimento que ele deseja. No capítulo 12, os planos para o baile estão definidos. Emma acha a indiferença do Sr. Knightley em relação a isso irritante, já que ele parece determinado a não se divertir lá. Emma se sente desprezada, mas considera sua atitude uma prova de sua falta de interesse por Jane, que antecipa o baile com prazer. Emma e Frank são personagens preocupados com o próprio prazer. Embora de boa índole, costumam ser insensíveis e desdenhosos de sentimentos que diferem dos deles. A avaliação autoconsciente de Emma sobre seus sentimentos é um tanto cômica,
pois revela até que ponto ela adora controlar. Assim como ela orquestra a vida de todos ao seu redor de acordo com suas fantasias, ela também compara seus próprios sentimentos contra a narrativa romântica agradável que criou para si mesma. No capítulo 13, a Emma agora está sozinha, porque o Frank foi embora. E a Emma continua a se imaginar apaixonada por Frank e fantasia vários cenários de seu flerte. No entanto, todos eles terminam em sua rejeição a ele e no rescaldo de seu romance em amizade. Então a Emma acha que ela que vai recusar o Frank e não ele que vai recusar ela. E ela acha que esse romance todo, na verdade, só pode terminar de um jeito, em amizade. Emma conclui que está mais feliz por permanecer solteira. Apesar do amor imaginário de Emma por Frank, é uma afeição que a deixa sem dúvida de que ainda está perfeitamente no controle da situação. Não é o tipo de amor que desarma e humilha Emma, como o Sr. Knightley deseja para ela no início do romance. E é muito engraçado isso, né? Porque ele deseja lá no início do livro que a Emma se apaixone ardoramente, né? E que ela se sinta, assim, até humilhada por causa do seu amor. Que ela faça tudo por esse amor e que ela largue todas as convicções dela de permanecer solteira. Mas o amor dela pelo Frank é um amor bem, né? Bem xoxo. Não é um. Ela se diz apaixonada, mas eu não acredito que isso não é nem paixão. A senhora Weston recebe uma carta de Frank, que Emma lê com grande prazer. Uma menção a Harriet na carta faz Emma especular brevemente que seu amigo pode substituí-la no afeto de Frank, mas então se lembra de sua promessa de se abster de casamentos. Então a Emma está imaginando que o amor que o Frank sente por ela pode ser substituído se o Frank começar a amar a própria Harriet, que é a amiga dela. Então a Emma não consegue resistir aos impulsos de sua fantasia, mesmo em circunstâncias bastante ridículas, enquanto ela agradavelmente imagina uma união entre Harriet e o homem por quem ela afirma estar apaixonada. Isso também, é claro, questiona a profundidade do amor de Emma por Frank. A natureza confinada da vida na cidade resulta em sua preocupação mutável com várias mudanças sociais, a chegada de um estranho, que é o Frank Churchill, ou um casamento, que é o caso do casamento do Sr. Elton, sendo muito estimulante. Cada hora é um assunto que está em alta na sociedade, né? Ora, o Frank Churchill, sua chegada e sua partida, e ora, o casamento do Sr. Elton. A Harriet permanece particularmente terna e vulnerável em relação ao Sr. Elton, e é apenas o seu amor por Emma, nem preocupação por seu próprio bem-estar, nem por sua dignidade, que a compele a se abster de angústia ativa. Harriet se esforça para não ficar triste em benefício de Emma, o que alimenta sua própria vaidade. No capítulo 14, a senhora Elton finalmente chega à região. A visita de Emma e Harriet à senhora Elton e ao Sr. Elton resulta em lembranças desagradáveis e constrangimento. Mas Emma se abstém de julgar a senhora Elton muito cedo, embora ela deixe a impressão de que a senhora Elton não é impressionante. Emma, com uma justiça um tanto surpreendente, reserva seu julgamento na primeira vez que encontra a senhora Elton. Então, ao contrário das outras vezes em que a Emma não é justa, dessa vez ela é um pouquinho justa, né? Porque ela se abstém de julgar a senhora Elton pela primeira vez que ela a viu. A senhora Elton rapidamente adquire a opinião negativa de Emma. No entanto, não apenas exibindo sua própria autoimportância, mas também ofendendo a de Emma. Ao presumir tal familiaridade com Emma e os vizinhos, a senhora Elton se comporta como se estivesse em pé de igualdade com Emma e o Sr. Knightley. Na verdade, a oferta da senhora Elton para apresentar Emma socialmente a seus amigos presume que ela possui certas vantagens sobre Emma, o que é presunçoso e falso.
Então, a senhora Elton, ela tá dando muitas dicas para Emma como se ela fosse superior. Dicas das amigas dela, onde elas moram, pois elas podem apresentar a Emma na sociedade quando ela for para Bath, ou Bath, né? Não sei como que se pronuncia, que é um local onde eu acredito esteja em uma praia, é um local litorâneo. Mas não só isso, né? Ela indica esse lugar também como se o senhor Helton estivesse numa saúde muito debilitada, né? A gente sabe que ele é um pouco hipocondríaco, ele sempre se preocupa com a saúde, mas a senhora Elton já chega falando, né, como que ele está mal de saúde. Isso eu não gostei muito nela. Também não gostei muito dessa personagem. E a resposta da Emma foi muito boa, falando do senhor Perry, né, que é o médico da região. E esse médico fala que, olha, não tem tanta diferença se o pai da Emma for para esse lugar que a senhora Elton está indicando. E a senhora Elton indica esse lugar litorâneo também para a Emma, não só para o pai da Emma. Então eu achei ela um pouco arrogante. Agora, em relação às outras coisas, de falar que o local se parece com o local onde ela morava, isso eu não vi grande importância. É legal mesmo você reconhecer um pouco de familiaridade, né, num lugar desconhecido. E a gente também tem que expor na situação da senhora Elton. Imagina, ela não tem ninguém conhecido ali, não tem nenhuma amiga, e ela tá tentando fazer amizades. Ela pensou que talvez a Emma poderia ser amiga dela. Por isso ela propôs, né, um encontro musical entre elas, né, como se fosse um clube de música, mas a Emma já viu isso tudo com maus olhos. A Emma conclui que a senhora Elton é insuportável e vulgar, com muitas pretensões, mas pouca graça real. Ela sente que Harriet, apesar de sua falta de refinamento, é muito superior a ela. E o Sr. Woodhouse, né, ele apenas observa com complacência que a senhora Elton parece uma jovem simpática. Ele observa que a noiva ocupa uma posição particularmente especial na sociedade, a primeira na companhia. E ele fala como que a noiva, né, deve ter esse cuidado, né? Ela deve ser a primeira. Então ele fala que queria ter prestado, né, os jeitos dele, as maneiras, né, dele no dia. E a Emma começa a contrariar o pai, falando que ele, então, está falando que todo mundo deve se casar. E ele é um adepto de que as pessoas não devem se casar. Então, exatamente o que marca um determinado indivíduo no topo da escala social pode ser bastante confuso. Conexões sociais e riqueza, modos e virtude. Parece haver uma linha tênue entre a verdadeira elegância e os ares pretensiosos, e isso requer considerável discernimento para marcar a real superioridade. E agora chegamos ao fim do vídeo. E esse foi o vídeo parte 4 da análise dos capítulos. Em breve eu vou colocar a quinta parte. Então, até mais, pessoal!